Queria convidar aqui o pastor Newton para estar conosco aqui, em nome de Jesus. Pastor Newton Scala, em nome de Jesus. Deus nesta manhã nos presenteia com a presença deste amado, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, viu, queridos, em nome de Jesus. Pastor Newton, sua amada pastora Raquel, seus filhos, Deus tocou no coração deles para que enviasse seu esposo e seu pai para estar conosco, e certamente Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Estenda as tuas mãos da sua casa, os irmãos que estão aqui, estenda as mãos para cá. Vamos orar e abençoar o pastor Newton. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos pela tua doce e amada presença. Que o Senhor possa nesta manhã, Pai amado, mais e mais usá-lo como instrumento da tua graça, da tua bondade, Senhor. E que a palavra que o Senhor tem ministrado ao coração do pastor Newton, que ele possa liberar sobre as nossas vidas, e aquilo que o Senhor ainda não liberou para ele, mas que o Senhor pode liberar, enquanto ele estiver aqui na liberdade do teu Santo Espírito, para que ele possa falar também ao nosso coração, Pai. Abençoamos o pastor Newton, abençoamos a pastora Raquel, abençoamos a sua família, o seu ministério tão amado aqui em Mauá, Deus, abençoando cada irmão e cada irmã ali na igreja, meu Pai, Batista Sal da Terra, Deus, que em nome de Jesus, que Ele possa nesta manhã, Pai amado, abençoar o teu povo, abençoar cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada família, Pai amado, que está participando conosco nesta transmissão, e que eles venham entender que vai muito além deste espaço físico, mas que o Espírito Santo vai além desse lugar, e vai alcançar cada lar, cada família, para louvor da sua glória, Deus. Nós abençoamos o pastor Newton, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Prepare o seu coração, que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito satisfeito, muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa transmissão ao vivo para a igreja Comunidade Cristã Vinho Novo. É uma alegria. Pastor Wagner realmente é um grande amigo, alguém que nós amamos muito. Pastora Leia também, sua família, seus filhos, netos. E nós estamos muito entusiasmado com essa oportunidade de estar aqui transmitindo algo que Deus colocou em nosso coração para o coração dos irmãos também. E estava ouvindo o pastor Wagner falando sobre a oração em favor da nossa nação. Amados, eu quero dizer aqui que eu acredito que tem jeito para o Brasil. Eu acredito que tem jeito para toda a corrupção que a gente tem visto aparecer, e ela está aparecendo já em resposta às orações da igreja. Faz algum tempo que a igreja tem orado para que toda a corrupção venha à tona, que tudo que está escondido seja exposto. Nós oramos pedindo a Deus um presidente da república temente a Deus, e nós cremos que Deus ouve a oração do seu povo, cremos que Deus está trabalhando. As coisas ainda não estão como devem ser. Na verdade, estão até bastante desanimadoras se nós olharmos numa perspectiva meramente humana. Mas nós cremos na eficácia da oração. Cremos naquilo que a Bíblia diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E eu creio que quando a igreja ora, acontecem milagres. Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que há uma resposta do céu para a nossa geração. Creio também que essa pandemia e todo esse isolamento social não é algo sem propósito. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele faz com que elas contribuam juntamente para o bem. Não é que todas as coisas são boas e agradáveis, mas o nosso Deus é poderoso para usar toda situação, agradável ou desagradável, para formar a imagem de Jesus Cristo naqueles que o amam. Então eu creio que Deus está trabalhando a igreja, preparando-a para o maior avivamento que o mundo já conheceu.
Estamos orando por isso todos os dias. A Igreja Batista Sal da Terra se reúne às 6 horas da tarde, reúne virtualmente, para orar por esses motivos, pedindo um grande avivamento espiritual, pedindo uma resposta do céu para enfrentamento dessa doença, para criação de tratamento adequado e vacina para enfrentar isso, e orando pelas nossas autoridades. Temos visto muitas atitudes reprováveis entre as nossas autoridades, mas estamos colocando-as nas mãos do nosso Deus, que pode alinhar todas as coisas, amém? Então eu quero te convidar a olhar com fé para toda essa situação. E a mensagem que nós temos para hoje tem por título: Vivendo acima das circunstâncias. Vamos dizer bem forte no nosso coração: vivendo acima das circunstâncias. E o texto que escolhi para nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 12 a 17. Você pode acompanhar conosco, o texto vai estar sendo projetado aqui na tela e você pode acompanhar. Lucas 9, de 12 a 17. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os discípulos tinham saído para uma experiência missionária, foram a vários locais, fizeram pregações, oraram por enfermos que foram curados, expulsaram demônios. Eles foram executar aquilo que estavam sendo treinados para fazer e voltaram cheios de alegria, relatando a Jesus as coisas maravilhosas que tinham acontecido. Então Jesus os convidou: vamos para um lugar tranquilo, para a gente poder descansar um pouco e conversar. Mas a multidão percebeu para onde eles estavam indo, e qual foi a surpresa quando eles chegaram ao lugar do descanso, o acampamento, o tempo de refrigério deles. Ali já tinha muita gente aguardando, esperando a chegada de Jesus. Ao invés de dizer para o povo: vão embora, nós viemos descansar, agora é dia de descanso, não é dia de trabalho, Jesus acolheu aquela multidão e ele começa a ensinar-lhes, e o culto vai ficando animado, e foi estendendo, e já era tarde, e os discípulos, provavelmente se tivessem relógio de pulso, não sei como é que eles controlavam o horário, iria: Senhor, o dia está acabando, o lugar onde a gente está não é favorável, eles não vão encontrar nenhuma lanchonete aberta para comprar lanche, não tem hotel aqui para hospedar esse povo todo, é melhor liberar, acaba logo esse culto, libera logo esse povo, para eles irem embora, porque o lugar é deserto. As circunstâncias ali não eram boas para os discípulos, eles já tinham chegado
de um trabalho intenso. Eles tinham ido para descansar. E a hora que chegaram no lugar de descanso, surge novo serviço e intenso também. E aí de repente eles veem uma multidão com fome e sem hospedagem, num lugar deserto. Para eles a coisa mais simples era: libera todo mundo, eles vão cada um com seus problemas resolver isso para lá. Aí Jesus diz para eles: não vamos fazer desse jeito, vocês vão dar comida para eles. Eu imagino, se eu estivesse ali no meio dos discípulos, talvez você tivesse também essa atitude que passa na minha mente: como é que a gente vai dar comida para esse povo todo, se exatamente este é o problema que nós viemos trazer? Tem muita gente e pouco pão, tem 5 pães, tem 5.000 pessoas, eu nunca vi dividir um pão para 1.000 e dar bom resultado. As circunstâncias não eram favoráveis, mas Jesus estava chamando os seus discípulos para aprender a viver acima das circunstâncias. Muitas vezes a gente vê a situação complicar e o que a gente pensa é: não vai dar certo, não tem saída, o jeito é abandonar tudo, é acabar com tudo por aqui, é desistir. Mas eu quero que você olhe para esse texto e ouça essa palavra com fé, porque Deus também quer te ensinar a viver acima das circunstâncias. Para viver acima das circunstâncias, aprenda uma coisa: confie constantemente no Senhor. Versículo 12 diz assim: ao fim da tarde os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Parece que Jesus não estava vendo o problema. Há momentos que parece que Deus não está percebendo a gravidade da situação. Senhor, me mandaram ir para casa, ficar em casa, mas eu tenho família para sustentar. Senhor, mandaram parar a realização dos cultos. Eu pastorei uma igreja, a gente paga um aluguel, eu preciso pagar o aluguel. Senhor, me falaram para socorrer essa pessoa, mas eu é que estou precisando de socorro. Tem momentos que parece que Deus não está vendo a gravidade da situação. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Uma vez Jesus e os discípulos entraram num barco para atravessar de um lado para o outro o mar da Galileia. E Jesus cansado, Jesus, quando esteve aqui na terra entre nós, viveu como um ser humano de verdade, não era apenas uma imagem humana ali, ele era um ser humano de verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele estava cansado, e ele começou a dormir, e a Bíblia dá até detalhe que ele botou a cabeça numa almofada ou num travesseiro, na popa do barco. O barco tem proa, que é a frente, e tem popa, que é a traseira, né? E ele colocou a cabeça no travesseiro lá na popa do barco, e estava dormindo, e o mar agitado, quase acabando com o barco. Os discípulos correram até ele e disseram: Senhor, Senhor, socorre-nos, nós estamos para morrer, o Senhor não se importa com essa situação que a gente está passando? Jesus levantou, mandou o mar se aquietar, mandou o vento se acalmar, houve bonança, e Jesus pergunta para eles: por que vocês ficaram com medo? Vocês ainda não têm fé? Quando parece que Deus está ignorando a situação,
que ele não está percebendo a gravidade da situação. Ele só está querendo se revelar para nós como um Deus todo-poderoso, capaz de ouvir oração e de fazer milagres. Amém, queridos? Creia nisso. Não é que Deus não está vendo. Ele está vendo e Ele quer usar aquela experiência para o crescimento da sua fé. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Havia uma passagem pelo caminho dos filisteus, onde eles chegariam rapidamente a Canaã. Mas havia também a possibilidade deles enfrentar a guerra e falar: vamos voltar para o Egito. E a Bíblia diz que Deus decidiu não conduzir o povo pelo caminho dos filisteus, embora fosse mais perto, mas os direcionou no caminho do Mar Vermelho. E então eles foram para um lugar conhecido na Bíblia como Piairote. E lá estavam eles em Piairote, todos ali. Imagina essa situação aqui. E o exército do faraó vem por trás. E aqui na frente o que eles tinham era só o mar. Para cá não tinha saída, para cá não tinha saída, para trás tinha um exército. E o povo falou: seria tão melhor ter morrido lá no Egito mesmo. Para que a gente vir para esse lugar deserto aqui para morrer num lugar desse? Parece que Deus não está vendo o perigo das coisas. Será que Deus não está percebendo a seriedade da situação? Será que Deus não vê o meu problema? Moisés clamou ao Senhor: ô Senhor, socorre, mostra, o que vai fazer? Deus falou para ele: Moisés, o que você está clamando para mim? Você não está com essa vara na mão aí? Aponta ela para o mar e manda o povo passar. Moisés fez isso, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto. E quando o exército inimigo quis vir atrás, fazer o mesmo, o mar fechou sobre o exército inimigo. E Deus foi glorificado naquela situação. Quando Deus deixa as coisas ficarem difíceis, não é para você perder a sua fé, é para aumentá-la. Acredite nisso, aprenda a viver acima das circunstâncias, aprendendo a confiar sempre. Aprendendo a confiar constantemente. Jesus foi procurado por um líder da sinagoga chamado Jairo, que estava com a filha doente. A menina tinha 12 anos, era filha única, e Jairo era apaixonado por aquela garotinha. Como que eu sei disso? Que ele já foi atrás de Jesus falando sobre isso. A minha filha única está doente e eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E Jesus falou: eu vou lá. Só que no caminho aparece uma mulher que tinha uma hemorragia, que toca no manto de Jesus, é curada. Jesus para conversar com ela. Parece que ele não estava levando muito a sério o problema do Jairo. E o Jairo está ali do lado, aguardando. Aí chegam alguns da casa de Jairo e falam assim: não precisa mais incomodar o mestre, a menina já morreu. Aí Jesus fala para o Jairo assim: não temas, crê somente. Não fique aflito, não fique desesperado, continue confiando. E Jesus vai com Jairo até a casa dele. Quando chegou lá, o povo estava chorando. Tinha aquelas choradeiras profissionais que eram contratadas para animar enterro, né? Animar, ou seja, desanimar mais, porque tinha que chorar bastante, fazer o povo chorar. E elas estavam lá, tinha flautista, estava aquele clima de cemitério. E Jesus falou: por que vocês estão com essa choradeira? A menina não morreu, ela apenas dormiu. E aí riram de Jesus. Os mesmos que estavam chorando já passaram a achar graça da atitude de Jesus. Parecia que Jesus não estava levando muito a sério o problema. E Jesus falou: tira todo mundo daqui, deixa só o pai e a mãe da criança aqui comigo e 3 dos meus discípulos, Pedro, Tiago e João. E então Jesus chega perto daquela menina morta e diz para ela: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. A menina se levantou. Ele entregou ela viva para os pais e falou: dá comida para ela. Não é que Deus não está vendo a gravidade da situação,
é que aquilo que é grave para nós, para Deus, é fichinha. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há limites para o seu poder. É um Deus que pode fazer o que nós não podemos. Aprenda a confiar constantemente. Para viver acima das circunstâncias, aprenda a confiar o tempo todo. Não confie só quando as coisas indicam que vai dar certo, porque sempre vai dar certo com o Senhor. Acredite nisso. Tem hora que parece que Deus está simplificando demais as coisas, mas saiba de uma coisa: Deus não comete erros. Amado, você que está me ajudando aí na projeção da Bíblia, vê se você encontra Deuteronômio 32:4 para projetar para nós aqui, que eu gostaria que o pessoal acompanhasse com a gente. Deuteronômio 32:4. Estou lendo na NVI, se você tiver ela aí, se não tiver pode ser outra versão mesmo, que diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Vamos repetir essa frase aqui: é Deus fiel que não comete erros. Aleluia. Justo e reto Ele é. Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus é todo poderoso, Deus não se engana. Viva acima das circunstâncias. Aprenda a confiar o tempo todo, constantemente. Segunda coisa, creia que Deus fará o que você não pode fazer. Versículo 13 diz: Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Estou voltando aqui ao texto de Lucas 9, versículo 13. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 5 pães para 5.000 homens. Não estou contando aqui as mulheres. Se cada homem estava com uma mulher, já vamos levar esse número para 10.000. E se cada casal tivesse 2 filhos, nós podemos elevar esse número para 20.000. Mas vamos deixar só 5.000 homens. 1 pão dando para 1.000 e ainda sobrando 1 cesto para cada apóstolo, para mostrar para cada um deles: Deus vai fazer aquilo que você não pode, quando você se dispuser a fazer aquilo que você pode. Creia nisso. Cuidado com os pensamentos limitantes. Olha o que eles pensaram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento. Quando vieram com a ideia de comprar o alimento, já era para descartar a ideia. Um dos discípulos fez as contas, não nesse texto, mas num outro texto, no evangelho paralelo aqui, ele fez as contas e falou: vamos gastar 300 denários. 1 denário pagava um trabalhador por um dia de serviço. 300 denários era basicamente 1 ano de trabalho. E como a gente sabe que funcionam as finanças, provavelmente não tinha tanto dinheiro em caixa da igreja de Jesus com 12 apóstolos ali nessa época. Era como dizer assim: vamos pegar um plano B, porque esse daí não vai dar. E Jesus falou: nada de plano B, o plano é esse, vocês vão dar de comer. Vamos começar por aqui, vamos pegar o que a gente tem e olhar para o céu.
Vamos dar graças e vamos começar a servir. Quando eles começaram a servir, começou a multiplicar. Muitas vezes a gente não vê os milagres acontecer, porque a gente quer primeiro ver os 12 cestos da sobra antes de fazer o servir todo mundo. Primeiro a gente vai servir. Primeiro a gente vai colocar o que tem. Primeiro a gente vai dar o que está ao nosso alcance. E aí Deus vai dar aquilo que nós não temos. Ele vai estender, Ele vai no além daquilo que nós não podemos alcançar. Cuidado com pensamentos limitantes. Eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sei. Gente, eu não estaria falando aqui para vocês se eu estivesse olhando para meus limites. Vocês não me conhecem, mas eu sou o filho número 9 de uma família de 16. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos de idade. Sou o último filho vivo da minha mãe, porque nasceu um 10º que não está na conta dos 16, mas nasceu morto e minha mãe morreu no parto. Meu pai casou-se novamente quando eu tinha 5 anos e minha madrasta deu 7 filhos para o meu pai. Então, 9 da minha mãe, 7 da minha madrasta, nós somos em 16. Agora 15, que um faleceu. Vivíamos num lugar onde nada que tivesse roda chegava lá, porque o acesso era aquelas estradinhas que você conseguia subir a cavalo, e o cavalo tinha que ser bom, de preferência burro para não cair, porque era estrada horrível mesmo, e um meio de mato, não tinha acesso à escola, não tinha nada, e eu sonhava em ser padre, mas eu pensava, como que eu vou poder ser padre se eu não sei ler, e aqui não tem como aprender? Mas a minha irmã começou a ser professora lá e dar aula. Eu não cheguei a ser aluno dessa minha irmã, porque na época que ela deu aula eu ainda era muito pequeno para estudar. Mas outros dos meus irmãos estudaram com ela. Passado algum tempo, meu pai mudou para um lugar melhor, já chegava coisa de roda lá, e meu pai comprou uma rural, e a gente tinha um carro, vivia mais quebrado do que funcionando, mas meu pai também já era o mecânico do carro, se virava, e com isso a gente foi aprendendo a mexer em tudo aquilo, e ali nós vivemos um tempo onde eu fiz um pouco da escola primária. Depois nós mudamos para um povoado, conhecido como Careço. Se você procurar no Google, você vai encontrar Careço lá em Minas Gerais, que é no município de Ervalha. Careço é um distrito. E lá no Careço tinha estudo até a 4ª série, do 1º grau, do ensino fundamental. E eu estudei até a 4ª série. Lá no Careço não tinha um crente, não tinha uma Bíblia, não tinha padre, tinha um templo católico e o padre ia uma vez por mês lá. E foi ali que eu fui desenvolvendo. Mas eu era um homem tão tímido, um menino, né? Tão tímido, que quando na escola pedia para falar alguma coisa, aqui começava a ficar pesado e eu chorava. E então o meu medo de falar em público só aumentava cada vez que eu tentava. Depois eu me mudei para Muriaé, trabalhei 2 anos lá, depois eu me mudei para Mauá, com 15 anos vim para Mauá. E aqui em Mauá eu voltei a estudar, fui fazer a 5ª série com 15 anos. Com 18 anos terminei a 8ª série. Depois fiz o colegial, depois fiz a faculdade de teologia. E hoje sou pastor, para a glória de Deus. Mas eu quero contar para vocês um episódio. Ali onde hoje é o terminal rodoviário de Mauá, tinha uma concha acústica, onde às vezes o pessoal fazia algumas programações ali. E de vez em quando eu passava, tinha crentes ali falando do evangelho, eu passava e falava, os católicos tinham que ser assim, porque eu era católico por tradição. Os católicos tinham que ser assim, corajosos para falar da fé. Eu era muito religioso. Quando eu mudei para Mauá, eu ia na missa 2 vezes por domingo, uma de manhã e outra de tarde. E eu queria muito conhecer a Deus e eu não sabia da existência de uma Bíblia. Um dia eu passei ali naquela concha acústica e um depósito de material de construção aqui de Mauá estava dando 500 mil cruzeiros para a pessoa que dissesse
repetisse umas palavras que o locutor estava falando. Se o arcebispo de Constantinopla quisesse desarcebispo constantinopolizar, e aí contou a história. Eu sabia tudo e tinha condições de dizer. Eu podia ganhar aqueles 500 mil reais, e era um dinheirão no meu bolso, e eu precisava deles. Mas eu não fui, porque eu não falava em público. Mas nem se fosse 10 bilhões de dólares, eu não iria, porque eu não falava em público, por causa da timidez. Jamais você iria me ver com o microfone falando do Evangelho. Mas no dia 28 de janeiro de 1979, eu tomei uma decisão de receber Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Ele entrou na minha vida, e Ele começou a trabalhar essa questão da timidez, e Ele foi colocando no meu coração um sonho de ser um pastor. Aquele sonho que eu tinha lá na infância, de que um dia eu seria um padre, era algo que Deus já tinha colocado no meu coração, que Ele tinha um plano ministerial para mim. Só que eu não entendia, eu entendia dentro dos limites que eu conhecia. E então, um dia eu estava dentro do trem, e 2 pessoas começaram a se agredir fisicamente. E quando eu vi, o Espírito Santo me tomou, e eu cheguei lá e falei: pare com isso em nome de Jesus. E os 2 pararam de brigar e ficaram me olhando. E aí eu comecei a pregar para aqueles 2 dentro do trem. Eu não sabia como que eu estava falando em público, mas eu estava falando em público. E dali para frente, as oportunidades começaram a surgir, e eu comecei a pregar quando era convidado. E depois de muito tempo falei: mas eu não falava em público, mas agora eu estou falando em público, por causa do poder de Deus operando em mim. Então, não fique preso aos seus limites. Aqueles discípulos viam o seu problema grande e viam a solução pequena. Se você for usar uma lupa, uma lente de aumento, coloque-a sobre as possibilidades e não sobre os problemas, porque o nosso Deus é poderoso para multiplicar o pouquinho que a gente tem. Os 5 pães nossos pode dar para alimentar 5.000 homens e ainda sobrar 12 cestos. Coloque a lente na possibilidade, não no problema. Coloque a lente no seu Deus e não no seu problema. O problema nosso é que nós pomos uma lente de aumento no problema e uma lente que diminui na solução. Vamos inverter isso. Vamos olhar para o nosso Deus. Vamos viver acima das circunstâncias. Eles falaram para toda essa multidão, e estava ali cerca de 5.000 homens: valorize o seu potencial. Deus pode usar o pouco que você tem para fazer grandes coisas. Considere positivamente as suas possibilidades. Livre-se das suas desculpas. Dê um zoom na possibilidade, não no problema. Qual é o seu potencial? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, versículo 14, Jesus disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Estas são as nossas possibilidades. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Deus está disposto a ouvir as nossas orações quando nós as fizermos no nome de Jesus Cristo. Podemos orar com confiança, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. O Todo-Poderoso Deus está dizendo que vai fazer o que eu pedir. Ele está dizendo que vai atender o seu pedido. Então eu acho que posso dizer, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Pare com as desculpas. Aquele que te mandou ir, ele prometeu que vai junto com você.
Eu não devo ficar dando desculpas. Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinem eles a obedecer tudo que eu mandei vocês fazerem, mas eu vou estar junto com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou viver acima das circunstâncias, eu farei o que eu posso, e o meu Deus fará o que eu não posso. Finalmente, número 3, para viver acima das circunstâncias, permaneça onde Deus está agindo. O versículo 12 diz: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e foram relatar o problema. Quando você tem um problema, o lugar certo para você ir é para perto de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus. Foi por isso que teve a multiplicação. Porque se eles vissem o problema e corressem do problema, não iriam ver nada de bom acontecer. Mas eles foram para perto de Jesus. É ali, aos pés de Jesus, que o milagre acontece. Aproximaram-se deles. As maravilhas são operadas na presença de Deus. Se você quer viver no meio dos milagres, no meio dos sinais e das maravilhas, então observe onde Deus está agindo e fica ali juntinho com Ele. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, Jesus estava fazendo coisas tremendas, e os discípulos foram para perto dele. Tudo bem que eles foram para lá para falar: estamos com um problemão, mas Deus não liga de você levar o problemão para os pés dele, não. Ele até gosta quando você chega apresentando um problemão, porque Ele tem resposta para o nosso problemão. Se você quer seguir a rota dos milagres, siga os passos de Jesus. Deus, Ele abençoa e socorre quem se aproxima de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 35 e versículo 36, nós lemos o seguinte: Mateus 14, 35 e 36. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. E olha o que acontecia: e todos os que nele tocaram foram curados. A resposta em Jesus para os nossos problemas, a misericórdia na presença de Deus para você. Deus tem uma resposta para a sua vida. Quando você se encontrar no meio de um problema, lembre-se de fazer o que os discípulos fizeram. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele, para dizer: tem muita gente, pouca comida e o lugar é deserto. Mas Jesus tinha uma resposta boa para um problema ruim. Eles estavam preocupados. Jesus estava muito empolgado falando do Evangelho. A tarde estava chegando, o lugar era deserto, havia ali muita gente, pouca comida, havia ali muita gente, pouca hospedagem. Quando o seu problema for maior do que você, lembre-se, ele não será maior do que Jesus. Viva na presença de Deus, busque a presença de Deus, aproxime-se de Jesus. Receba Jesus no seu coração. Se você confiar constantemente, se você fizer o que você foi possibilitado, capacitado a fazer, se você convidar a Jesus para fazer aquilo que você não pode, se você permanecer onde Deus está agindo, você vai viver acima das circunstâncias. Eu quero te convidar para orar comigo neste momento. Você que está em casa, você que está aqui, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você está enfrentando um problema muito maior do que o que você sabe lidar com ele. Talvez o seu casamento está por um fio. Talvez você está com algum parente indo para o mundo das drogas e você não sabe que resposta dar a esse problema. Talvez as suas finanças estejam no fundo do poço. Talvez você não tenha o pão para comer hoje na refeição do meio-dia. Mas creia, Deus é maior do que o seu problema. Experimente agora aproximar-se de Jesus, como fizeram os discípulos. Humildemente, renda-se na presença dEle. Diga-lhe: Jesus, eu preciso do Senhor.
Eu não tenho a resposta para o meu problema, mas eu creio que o Senhor me trouxe essa palavra para me trazer esperança, para me ensinar a viver acima das circunstâncias. Jesus, entra agora na minha vida, toma a minha causa nas tuas mãos e dá uma resposta para ela, milagrosa, como o Senhor deu para aquela falta de pão. Por favor, Jesus, eu preciso de ti. Eu quero tua visitação. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Me ensina a te seguir com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Que você possa ter uma semana maravilhosa. Pastor Wagner, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe ricamente a comunidade Cristã Vinho Novo. Você que está em casa, receba a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha